Nós recebemos aqui no Bom Dia Top o professor de Física, Giacomo Storniolo Neto, mas se falar assim, ninguém conhece ele, que na verdade é professor Neto, professor de Física. Vamos conversar sobre as provas de exatas do Enem que serão realizadas neste domingo em todo o Brasil. Professor Neto, nesse final de semana, então, corre a segunda prova, prova aí de Matemática, Ciências da Natureza, tem 4 horas e meia de duração. Como é que o aluno deve se preparar, já tem que estar se preparando para essa prova, né? Bom dia, Neto. Como é que você vê essa prova do Enem nesse domingo? Bom dia ouvintes da Top FM, muito obrigado pelo convite. Eduardo, é um prazer estar aqui. Com relação à prova, eu acho que nesse momento, nessa reta final, o mais importante é manter a calma, tranquilidade, que o trabalho já foi feito durante o ano, não é imaginar que em uma semana ou num dia vai resolver todos os problemas. Manter a calma até para ajudar na hora de fazer a prova mesmo. Então, agora é manter a calma, relaxar, dormir bem, se alimentar de forma adequada para fazer uma prova bem tranquila. E ao longo do ano a preparação já deve ter sido feita, assistindo aulas, praticando muitos exercícios, refazendo as provas dos anos anteriores. Essas são as etapas, essas são as preparações mais indicadas, né? Professor, bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Top. E é possível prever ou antecipar alguma questão, algum tipo de questão? O que vocês, professores, têm orientado aos alunos? Bom dia, Daniel. Com relação a isso daí, a gente faz uma análise estatística mesmo do que o Enem tem cobrado. Ok? Então, eu até fiz um levantamento aqui para compartilhar com vocês. Nos últimos 3 anos, então se você pega, por exemplo, na prova de matemática, o assunto que mais cai são grandezas proporcionais. E aí você fala, poxa, Neto, o que é isso daí, grandezas proporcionais? Basicamente montar a razão em proporção, a famosa regrinha de 3, a relação de escala, porcentagem. Então você pega e analisa isso daí, nem é um dos conteúdos mais difíceis da matemática, mas é um conteúdo que faz muito sentido para a aplicação prática dos alunos, que é algo que faz parte do nosso cotidiano. Então aí você pega também na prova de física, a maior parte é mecânica, que está relacionado a movimento, energia, esse tipo de coisa. Mas também tem sido uma tendência na prova do Enem, eles cobrarem a questão de ondas, porque hoje em dia com tecnologia, ondas faz parte da vida desses alunos. Então a gente começa a perceber essa característica. Então o Enem ele quer trazer a ciência para a realidade do aluno. Em biologia, ecologia é um termo que cai muito na prova. Em química, a questão da chamada química verde, a química geral, relações das aplicações do dia a dia. Então, com relação a prever questões, é muito complicado você falar assim, vai cair esta questão. Mas a gente faz uma análise, faz um acompanhamento dos anos anteriores e indica essas tendências da prova. Professor Neto, essa prova desse domingo, ela também exige muita atenção do aluno, principalmente para ler o enunciado, né? E junto com isso, né, nessas 4 horas e meia de prova, existe algum macete para o aluno, por exemplo, são muitas fórmulas, né? Forma de química, forma de matemática. Como é que o aluno pode também se preparar para isso? Eu digo que manter a calma. É o mais importante na hora da prova, porque o famoso dar o branco na hora que está fazendo a prova é justamente por uma questão emocional. Então o aluno sabe, o aluno se preparou, mas uma questão emocional pode tirar a atenção e desequilibrar no momento da prova. Então com a consciência tranquila, que o trabalho que tinha que ter sido feito ao longo do ano foi feito, e com calma. Não se deixar abalar por uma ou outra questão que o aluno não saiba a resposta, isso daí é extremamente natural, é normal, porque se nós pararmos para pensar, em uma prova é avaliado o conteúdo de 3 anos de ensino médio. Então é um conteúdo muito amplo. É natural que o aluno não lembre de tudo. Isso daí não pode abalar. Essa questão eu não sei, mas a próxima eu vou saber. Então é continuar focado no jogo aí, focado na prova, mantendo a calma. E como é que ele pode também organizar o tempo, né? A prova da semana passada tinha a redação que eles têm que deixar um tempo reservado. Nesse caso, quando ele não consegue resolver ou quando ele tem dúvida, como é que vocês têm orientado nesse sentido? Normalmente os alunos ao longo do ano eles fazem várias provas, são chamados simulados. E nesses simulados eles acabam já traçando as suas estratégias.
Cada aluno tem uma própria estratégia. Alguns começam por uma disciplina, outros por outra. A questão de uns gostam de começar pelas que eles têm mais facilidade, outros por aquela que tem mais dificuldade. Por isso é importante trabalhar ao longo do ano, fazendo esses simulados para traçar a sua estratégia. Agora, com relação à prova, mesmo dentro da estratégia, o que eu gosto de falar para os alunos é: não fica brigando com questão difícil. Tem um aluno que gosta daquele desafio, aí ele percebe, não, eu vou fazer essa questão, e aí ele acaba gastando muito tempo em uma questão. E isso pode atrapalhar na composição da nota dele. Então, se é uma questão que ele sente desafiado a fazer, mas percebe que vai investir muito tempo, é melhor ele deixar ela separada, fazer as outras questões, que são as questões que têm uma proficiência um pouco menor, para garantir uma pontuação coerente para ele, e depois ele volta naquela questão e vai estar até mais tranquilo para resolver por conta de já ter feito a maior parte das questões. E professor, como é que você viu essa mudança da prova do Enem agora em 2 dias? E qual que isso auxilia o aluno em que sentido? A prova ela já era feita em 2 dias, mas 2 dias consecutivos, e realmente era muito cansativo. Essa mudança para 2 domingos realmente é positiva. Eu tenho uma única ressalva: se fosse eu que determinasse as disciplinas, eu acho que eu faria uma divisão um pouco diferente. Eu colocaria ciências da natureza com linguagens, por exemplo, e matemática com humanas. Eu acho que ficaria um pouco mais equilibrado, porque você tem em um dia praticamente todas as de humanas e no outro dia todas as exatas mais biologia. Então, num dia para quem é de humanas e faz a prova de humanas, ok. Mas no outro, para quem quando ele vai fazer a prova de exatas, já é um pouco mais complicado. Mas com certeza, comparado com o modelo do ano passado, para o aluno é bem melhor. Eu só deixo essa ressalva, eu faria essa divisão para equilibrar um pouco a questão de exatas e humanas. O professor Neto, na semana passada, trouxemos aqui o professor Roberto, e ele estava comentando que o Enem tem uma sistemática bastante diferente, principalmente com relação ao chute, né? E você tem aí você tem estudado nesse sentido, né? Pode explicar como é que funciona? E tem uma fórmula chamada teoria de resposta ao item. Isso é muito importante aí, quem estiver em casa escutando, presta atenção. Como é que funciona isso? Vamos explicar isso aí, que é bem legal. E muitas vezes geram até alguns mitos, aí, algumas lendas, algumas inverdades em relação a essa correção. Basicamente, a gente trabalha no vestibular com 2 tipos de correções. A teoria clássica, de resposta clássica aí, que é o seguinte: então o aluno faz 90 questões, acertou 60 questões, a nota dele é 60, ok? Então cada questão tem a mesma pontuação. Isso daí o Enem tratava isso até 1998. E aí quando foi feita essa mudança na prova do Enem, que trouxe a teoria de resposta ao item. Para quem não sabe, essa teoria de resposta ao item ela é utilizada em várias provas do mundo inteiro. Por exemplo, o TOEFL, que é uma prova super respeitada de proficiência em língua inglesa, ela utiliza isso, a teoria de resposta ao item. Então, vou explicar para vocês. Vamos pensar o seguinte: o Eduardo e o Daniel vão fazer uma prova de matemática, ok? Os dois, a prova de matemática, tinham 10 questões. E os dois acertaram 6 questões. Só que as 6 questões que o Eduardo acertou não foram as 6 questões que o Daniel acertou. Será que os dois alunos merecem a mesma nota? Todas as questões são iguais? Então, o que a teoria de resposta ao item faz é justamente isso. Mesmo 2 alunos tendo o mesmo número de acertos, eles têm proficiências diferentes, porque isso vai de acordo com as questões que vocês acertaram. Eles prezam muito por uma coerência. Então, fazendo uma comparação, não é coerente uma pessoa que consegue saltar um obstáculo de 1 metro de altura cair ao saltar um obstáculo de 30 centímetros de altura. Então, eles medem essa coerência. Existem questões que são consideradas de nível de proficiência mais baixo e questões que são consideradas de nível de proficiência mais alto. Então, eles vão fazendo isso daí. Então, a correção é feita por uma coerência. Aí que entra a questão do chute. Então, é incoerente que o aluno acerte as questões de maior nível de proficiência e erre as questões de menor nível de proficiência. Isso é um indicativo de que algumas questões foram acertadas num chute. Então é feito um ajuste em relação à nota dele. Já o aluno que tem uma coerência, que acerta as questões de menor nível de proficiência
e erra as de maior nível de proficiência, é a questão lá de você, como se você estivesse aumentando gradativamente a altura do obstáculo. Então é mais coerente, isso indica que realmente o aluno acertou e não chutou. Ok? Então essa é a teoria de resposta ao item. Agora, isso não significa que, eu não sei essa questão, eu não vou chutar. Não, você pode chutar. Não é isso. Não é que a nota não é para deixar em branco, tá? É que o Enem tem toda uma metodologia. E acreditem, isso daí é muito sério. São estudos, tem fórmulas matemáticas extremamente complicadas, mas que já foram testadas durante muito tempo. O nível de proficiência da questão, ele é definido por testes. Todas as questões são pré-testadas a partir do número de acertos que os alunos já fizeram. Então é algo muito positivo, é uma prova muito bem feita. E para a gente estamos chegando já no finalzinho da entrevista aqui, professor, um recado final para o aluno que vai fazer o Enem neste domingo. O recado final é: lutem até o fim. A prova é longa, os enunciados muitas vezes são cansativos, mas não desistam, tá? Aproveitem cada minuto que você tem na sua prova. Fique até o final. É uma oportunidade muito interessante ao fazer essa prova. Então, acreditem no que vocês fizeram durante esse ano, acreditem nos simulados, nos estudos, nas provas que vocês fizeram e deem o seu melhor. Lógico que durante a prova, algumas questões vocês vão ficar em dúvida, algumas questões vocês vão falar, puxa, eu não sei essa matéria, mas não desanimem por conta disso. É natural você não saber todas as questões. Dê o seu máximo. É isso que vale. O meu recado é que vocês façam uma excelente prova, que vocês aproveitem cada minuto da prova e não desistam. Tem uma excelente prova para todos aí.